Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, hoje é sexta-feira, dia 5 de junho. Esse é o Investidor em Foco, podcast de investimentos do Itaú Personalité. Mais uma semana chegando ao fim, mais uma semana em que o Brasil teve recordes diários de mortos pelo coronavírus, que a economia oscila, que o desemprego cresce, em alguns casos começa a se recuperar, nós ainda estamos isolados. É ruim, é único, é um momento que ninguém nunca viu, mas a gente tenta se manter firmes, com saúde, vai passar. Seguimos aqui com o nosso podcast diário, né, Kleber? Como é que você tá nessa manhã? Tudo bem? Bom dia, Rê, tudo bem, exatamente como você falou, né? Ainda com muita expectativa de que o mais rápido possível isso tudo passe, né? E torcendo realmente para que nesse período a gente consiga construir o que a gente precisa para lá na frente ter um novo normal da melhor forma possível, né? Kleber, eu estava aqui agora de manhã montando esse roteirinho para o nosso podcast dessa sexta-feira e preparando para a gente dizer que os Estados Unidos teriam a maior taxa de desemprego dos últimos 90 anos. Eis que sai o payroll com a criação de 2,5 milhões de postos de trabalho em maio. Estamos diante de uma recuperação em V da economia norte-americana, Kleber? Olha, é o que indica de forma surpreendente, falando especificamente desse número. A gente, toda vez que vai apresentar algum indicador aqui, a gente fala sobre qual era a expectativa do mercado. E no caso do payroll de hoje, a expectativa que se tinham dos analistas nos Estados Unidos, quem faz esse levantamento é a Bloomberg, era de que seria anunciado a perda de 7,5 milhões de empregos no mês passado. E ele veio com a criação de 2,5 milhões de postos de trabalho no mês de maio nos Estados Unidos. Que alegria, hein, Kleber? É um número surpreendente, muito bom, que dá esperança para que aconteça uma recuperação muito mais rápida do que era o imaginado. A gente tinha analistas que colocavam que a gente teria uma taxa de desemprego agora, com o payroll de hoje, de 19,1%, né, nos Estados Unidos. A última tinha sido 14,7%. E com o número de hoje, ela caiu para 13,3%. Bom, resultado prático nos mercados disso, a gente olha as bolsas nos Estados Unidos com uma forte alta no mercado futuro, elas vão abrir agora, tá? O S&P 500 subindo 2%, o Dow Jones subindo 2,93%, e esse reflexo é automático aqui no Brasil. O Ibovespa agora, 10,28, opera em alta de 3,41, tá? Quase batendo os 97 mil pontos. O dólar, ele chegou a cair há poucos minutos dos R$5, está sendo negociado agora a R$4,98, exatamente por toda essa expectativa positiva que se tem, como você falou, de uma recuperação muito mais rápida do que era esperado. Que loucura, hein? E Kleber, neste sábado, ou seja, amanhã, a OPEP+, vai fazer uma reunião virtual para decidir sobre a prorrogação dos cortes na produção do petróleo. Isso é uma expectativa que se tem também para não haver aquela oscilação toda do preço que a gente viu há 2 meses, mais ou menos, né? Exatamente. Ao longo da semana a gente vem tendo já algumas confirmações da Arábia Saudita, que disse que vai prorrogar por 3 meses pelo menos ainda o corte de produção que ela já vem fazendo. Essa reunião da OPEP, junto com a Rússia, vai ser super importante para confirmar também o nível de produção que eles vão manter, que vai ser bem abaixo do que vinha agora nos últimos meses, exatamente para não correr o risco de você ter um estoque muito grande que fique descorrelacionado com a demanda, que ainda é muito baixa, né? Então é super importante para manter pelo menos o petróleo nos níveis que ele está hoje, ali na casa dos seus $37. Nos últimos dias ele vem sendo negociado, tá? E fica bem longe daqueles $20 que foram muito ruins, e que a gente viu uma negociação sendo cada vez pior para a commodity, trazendo uma série de impactos negativos, e até o mercado futuro, né, como a gente explicou, que chegou a ser negociado com preço negativo.
Então, essa reunião é super importante para melhorar a situação do mercado, as expectativas, para a gente não ter novamente o que a gente pode chamar de um novo crash nesse período que a gente passa agora. Perfeito, Kleber. Vamos tomar nosso café com canelas depois dessa passada pelos principais pontos desta sexta-feira. Os investidores, inclusive, devem continuar muito atentos aos desdobramentos que os resultados do desemprego nos Estados Unidos vão trazer ao longo do dia. Chega mais, Pedro, tudo bem? Olá, bom dia, Renata, bom dia, Kleber, tudo bem? Bom dia, Pedro, tudo bom e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Que bom que os mercados estão trazendo bons ventos para a gente, né? Nossa! Para aliviar um pouco as perdas das últimas semanas e meses, né? O investidor merece essa calma depois de tanta turbulência, né, Pedro? Pois é. Mas diga, Rê. Dá para ter um respiro, né? É verdade. Bom, Pedro, você já fez sua reserva de emergência aqui, já diversificou seus investimentos em multimercados, investiu em ações, na carteira Itaú. Você hoje vai continuar investindo em ações, é isso? Exatamente, mas aqui a gente tem trazido cada vez produtos mais diferenciados, específicos e que requerem, de certa maneira, até um pouco de educação aqui para os investidores que não estão acostumados. O Kleber até brincou comigo, me deu o desafio semana passada de fazer um mix que fala professor com café com canelas, né? Então eu acho que o que eu trago hoje é falar um pouco sobre análise gráfica. Assim, no mundo de ações tem um primeiro passo, vamos dizer, que são os fundos de ações, que você terceiriza, na verdade, a escolha das empresas, dos bons papéis para um gestor profissional. Tem a turma que acaba indo e comprando as empresas diretamente, né? Quando você opera as ações à vista na bolsa, vai lá e compra ações da Petrobras, da Vale, da Gerdau, da Magazine Luiza, enfim. E tem algumas estratégias para você comprar essas ações diretamente, né? E tem duas análises que a gente olha que são mais difundidas, que é a análise fundamentalista, que ela faz todo o valuation das empresas e desconta o fluxo de caixa que a gente está projetando para chegar no que a gente chama de valor justo da ação. Então, quanto vale essa empresa, né? Um pouco quanto que ela vai gerar ali de resultado ao longo dos próximos anos. E tem uma outra forma de você escolher uma ação para comprar, que é a análise grafista. E o que é a análise grafista? Ela, na verdade, é uma teoria de mais de 100 anos. O pai dela é o Charles Down. O Charles Down é a mesma pessoa, ele era um colunista do Wall Street Journal há mais de 100 anos atrás, e ele foi a pessoa que criou também o índice Dow Jones. Então, é um cara A gente falou sobre isso no podcast. Sim, a gente contou a história do Down e do Jones. Que legal, que bacana. Então, o Down é a mesma pessoa que é o pai aqui da análise gráfica. E o que ele percebeu? O que é análise gráfica, né? Imagina como se fossem pegadas, e a partir das pegadas que você está enxergando, você consegue projetar para onde essa pessoa está indo. Então, através do preço das ações e da marcação que este valor das ações vai fazendo num gráfico, por isso a análise gráfica, quando você olha para o passado, para o que aconteceu com o preço dessa ação nos últimos dias, semanas e anos, você consegue projetar o que vai acontecer com ela para frente. Então, é uma forma de você olhar o papel e ver um pouco a tendência. A gente fala que ela é muito rica para você entender que horas você compra uma ação. A análise fundamentalista, que é a outra, ela diz muito qual ação você deve escolher, né? Quais ações têm fundamento, vão ter fluxo de caixa, vão performar bem na nova economia, no novo cenário. Mas a análise grafista ela é muito bacana para você falar, putz, mas quando eu entro nessa ação, ela está cara, ela está barata, ela está numa tendência de baixa, numa tendência de alta. Então, o gráfico, o que aconteceu com essa ação nos últimos dias, meses ali, ela é um bom indicador para dizer o que vai acontecer com o valor dessa ação nos próximos dias, semanas e meses, tá? Então, para quem se interessa, acho que vale bastante olhar um pouquinho e estudar, mas é isso, assim, é através das pegadas do que essa ação, o valor da ação marcou no passado, você consegue projetar um pouquinho o que vai acontecer para frente. Isso vai gerando tendências que a gente fala, né? Barreiras de altas, barreiras de baixa, que é o quê? Imagina uma ação que está sendo negociada a R$18.
e toda vez que ela chega a R$20, ela bate nos R$20 e não consegue passar dos R$20. Aí ela cai, começa uma tendência de baixa, ela baixa lá para os R$15. Aí ela, toda vez que encosta nos R$15, ela nunca cai abaixo de R$15, ela sobe de novo um pouquinho. Isso vai criando como se fosse um canal, né? A ação está sempre negociada entre 15 e R$20. Só que o dia que ela passa dos 20, ela começa o que a gente chama de uma tendência de alta. Então ela busca novos resultados acima de 20. E o inverso também é uma verdade. Se a ação cai dos 15, ela perde o que a gente chama de resistência e barreira de baixa. E aí a ação tende a continuar caindo por mais um período. E nesses movimentos, nesses canais e tendências de altas e baixas, você consegue adquirir a sua ação ali num valor mais interessante. Então, dada essa teoria, dado esses movimentos, e a minha recomendação é o que a gente chama de call do grafista, que é um call, é uma recomendação. Essa recomendação pode ser de compra, pode ser de venda, pode ser de long short também, que é o que a gente fala que você compra uma ação e vende outra e fica esperando só que a que você comprou performe melhor do que a que você vendeu. Através disso você consegue gerar ganhos, né? Então, a minha recomendação hoje, para quem quer começar a entender desse mercado, para quem quer começar a operar, primeiro que comece com pouco dinheiro, é um mundo bem diferente, é um mundo mais tático, de curto prazo, é para quem quer resultado rápido. Então começa com pouco dinheiro, começa a testar. Hoje a gente tem um call aberto do grafista na Itaú Corretora, que é a compra da Anima Educação, é uma empresa de educação, e ela tinha rompido, através dos nossos analistas aqui, ela tinha uma barreira de alta que a gente chama, que foi esse exemplo que eu usei nos 20, de R$ 23,95, esse papel da Anima. E ela rompeu essa barreira de alta e a gente entende que a próxima barreira de alta é R$ 28. Então, a tendência desse papel era sair dos R$ 23 e ir para os 28. A gente deu esse call faz 2 dias, através ali dos analistas da Itaú Corretora. Esse papel pegou essa tendência boa de curto prazo que a gente está tendo, o papel já está R$ 26, se não me falha a memória, R$ 26,32 agora no momento, e a gente já ganhou aí 8% nesse call de curto prazo. A gente imagina que esse papel vá até R$ 28 e depois tem uma nova barreira, se ele romper os 28, de R$ 32. Então é um pouco isso a análise gráfica, através do que aconteceu com o valor do papel, a gente consegue projetar o que vai acontecer. Aqui, no caso, o nosso call da Anima Educação está dando super certo, que a gente abriu há 2 dias atrás. Mas eu acho que para quem quer começar a entender desse mercado, vale a pena ficar atento, porque a gente solta vários desses calls a todo momento. Se quiser pegar um no começo, logo após a recomendação, é só se cadastrar na Itaú Corretora e pedir para ser avisado aqui dos calls na comunicação do call do grafista. Essa é a recomendação de hoje, uma dica um pouco mais diferente, né? Para quem realmente começa a querer entender realmente o mercado e as tendências e os movimentos de curto prazo. Eu acho que tem uma parte bem educativa mesmo em começar a operar esse tipo de ação aqui. Isso é muito legal, Pedrão. E a gente pode falar que aquele investidor, você falou muito bem, que tem uma visão de mais curto prazo, que aceita o risco, né, e que quer tentar um resultado mais rápido, a análise gráfica traz essa possibilidade, né? Ela é muito diferente, como você bem falou, mas é legal a gente explicar para o investidor que a gente tem essa opção aqui, pouca gente sabe, né, que a Itaú Corretora faz esse trabalho e já faz há muito tempo, então bem legal. Agora, sem dúvida. Você sempre traz para a gente aí vamos dizer assim, como a Rê gosta de falar, né, uma dica de ouro, né? De curto prazo que você analisou. Você conseguiu ver alguma coisa para hoje? Olha, tem uma outra operação que é super legal, que a gente chama de oportunidade de investimento. Também é uma recomendação da Itaú Corretora, também de curto prazo, só que ela junta não só esse mundo da análise gráfica que eu falei, que mostra um pouco o time, né? Que horas você deve comprar um papel, junta também a outra análise que eu falei, que é a análise fundamentalista, que olha ali um pouco o fluxo de caixa, valuation e valor para ação. É um pouco mais completa, assim, na minha visão. Ela não é tão tática quanto a gráfica, né? Tão de curto prazo.
Eu acho que ali tem uma história por trás que envolve também a conjuntura econômica e a conjuntura das empresas. Hoje a gente está com call de JBS aberto. E foi um call que a gente abriu há bastante tempo já, focado numa queda de valor dela no mercado americano ano passado ainda. E esse call, no meio do caminho, veio toda a crise do coronavírus, derrubou o papel do JBS ainda mais. Então esse call permeia aqui, está com a gente já há bastante tempo. A JBS, ela agora se recuperou, ela se favorece um pouquinho ali da alta do dólar, né? Porque ela tem uma parcela de exportação bastante importante. Então é um pouco a ação que a gente está olhando com carinho para ela. Ela estava, inclusive, na nossa carteira Top 5, quando eu trouxe semana passada, né? Mas é uma ação que a gente olha com carinho também para quem quer curto prazo, para quem quer um resultado ali mais rápido. Lembrando que, como você bem disse, Kleber, essas oportunidades que eu estou trazendo aqui de papéis específicos de curto prazo, eles têm bem mais risco do que quando a gente olha uma carteira com uma Top 5, e eles têm mais risco do que um fundo de ação que, porventura, é mais diversificado ainda, tá? Porque você está num risco muito específico. Então, qualquer notícia contrária à JBS pode te pegar de sobreaviso e você acabar perdendo mais recurso. Então, esses calls táticos de curto prazo nas empresas, a minha grande dica é que primeiro você entre com um pouquinho de dinheiro em cada um deles e entre em vários, porque ao entrar em vários desses calls, você vai diversificando um pouquinho o seu risco específico, que a gente chama, né? Quando você está falando em ações, tem o que a gente chama de risco sistêmico, que é quase um risco da economia. O Covid mostrou um pouco isso para a gente, né? Quando vem uma crise dessa, pega todas as empresas de sobreaviso, assim, sobra pouquíssimas empresas que vão bem num cenário desse. Isso a gente chama de risco sistêmico, quando todo o sistema está integrado e correndo um risco. Só que tem o risco específico também, né? Daquela empresa, daquele setor, daquela gestão, ter algum problema, alguma dificuldade. Então, quanto mais diversificado você opera ações, você diminui esse risco específico da ação e você vai para um risco um pouco menor, que é o que a gente chama de risco sistêmico. Então, aqui o segredo é fazer um picking, fazer uma escolha de algumas empresas e diversificar esse picking para você ter um retorno bacana em ações. Eu acho que essa é a forma mais interessante aqui de aproveitar esse tipo de investimento. Muito bom, Pedro. E para a gente fechar essa semana que foi bastante pesada em vários aspectos, não é porque aqui a gente fala sobre investimentos, economia, mercado financeiro, que a gente não pode falar de assuntos como racismo e desigualdade, né? Então, a sua dica de hoje vem nessa linha para a gente refletir a respeito do que está acontecendo ao nosso redor ou na nossa família, sobre como é que a gente pode contribuir para melhorar a sociedade que a gente vive, né, Pedro? Sem dúvida, Renata. A gente está num momento de calamidade de saúde, um momento triste que aconteceu essa semana com a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, mas a gente viu uma reação muito forte em vários meios, várias sociedades, que dá bastante esperança para a gente melhorar e como sociedade evoluir, né? E aí quando aconteceu isso, eu pensando um pouquinho como que a gente junta esses elementos todos e consegue também mostrar um pouco de mercado financeiro, né, que é a temática do nosso quadro. Eu acho que não tinha outro filme melhor para esse momento do que A Procura da Felicidade. É um filme lindíssimo, conta a história do Christopher Gardner, que é um cara fantástico. Até hoje ele dá palestra, ele tem livro, ele conta a história dele, que perde o emprego, ele tenta empreender, é super esforçado, mas não consegue, a mulher larga ele fica pai solteiro, e aí ele vai em busca ali de melhorar a vida dele, do filho dele, que é um filho pequeno, e consegue um emprego a todas as custas. É um filme belíssimo, ele é com o Will Smith. Uma coisa que não sei se todo mundo sabe, mas o filme é com o filho do Will Smith, no papel da criança. Exatamente, deve ter sido bastante emotivo pro Will fazer esse filme com o filho dele.
Will foi indicado para o Oscar e para o Globo de Ouro, acabou não ganhando, mas está num papel fantástico aqui. Eu acho que é um filme que passa muito dos recados que a sociedade tem reagido nesse período difícil, e espero que as pessoas gostem aqui e tenham um bom momento. O final do filme é lindíssimo e é super feliz. O próprio Chris aparece numa ponta final do filme, o personagem verdadeiro, vamos chamar assim. É um filme maravilhoso. Eu acho que ele mostra muito da esperança que a sociedade tem no ser humano e que tudo vai dar certo e a gente, como sociedade, vai evoluir a cada dia. E como deveria ser, né, Pedro? Um homem negro de uma classe mais baixa, extremamente inteligente, conseguiu uma posição super disputada entre tantas pessoas brancas numa empresa super sólida. Deveria ser sempre assim, né? Sem dúvida. E ele depois, inclusive, vira dono da sua própria corretora, é uma das corretoras mais importantes dos Estados Unidos. Realmente é uma história de superação e de sucesso fabulosa. Recomendo para todo mundo, é super inspiradora, que é a história e super bonita. É sensacional, Pedrão. E tudo aconteceu numa época bem mais difícil do que a atual que a gente vive hoje, né? E acho que é importante também lembrar que a sociedade era completamente diferente, as dificuldades eram muito maiores, as barreiras então nem se falam, e então quem conseguia superar ali, principalmente como a gente tinha o mercado financeiro como algo que não é igual a hoje também, e fazer como ele fez a história dele. Ele teve ano passado aqui no Brasil, né, Pedro? Fez algumas palestras aqui, e a gente pode até abrir, né, promovidas até por outros entes do mercado financeiro. E é impressionante a história dele realmente, que casa muito com esse momento que você falou agora, que a gente vive aqui, de quem está lutando para conseguir um espaço que ainda não tem e que precisa ter, como a Rê falou, né? Que deveria ser o normal, né? Muito legal, cara, bacana. Eu chorei muito com esse filme é demais. Nossa, chorei muito com esse filme. Mas acho que é impossível não chorar. Sim, E é uma torcida, né? Você fica naquela torcida para que a coisa funcione. Tá vendo ali o empenho da pessoa e... Porque crescer no mercado financeiro é difícil para quem tem todas as condições de base, de estudo, de desenvolvimento, né, recursos, relacionamento. Ele não tinha nada. Ele não tinha absolutamente nada. Ele veio realmente do zero construindo tudo. É sensacional. Exatamente. Então eu recomendo, assim, não só verem o filme, que é maravilhoso, mas a história do Chris aqui, Gardner, é maravilhosa. Ele tem alguns vídeos também no YouTube, que aí o personagem real, né, falando de superação, falando de coisas muito bacanas. Também quem quiser conhecer um pouco mais a figura dele, tem muito conteúdo aí na internet para buscar e para se inspirar nesse cara fantástico que é o Chris. Gente, aproveitando que a gente está falando disso, eu não lembro se eu falei aqui, acho que não, mas uma outra história sensacional e inspiradora e que traz à tona toda essa discussão sobre racismo, sobre oportunidade, sobre barreiras, é o documentário sobre a Michelle Obama, que está no Netflix há pouco tempo. É uma dica sensacional, um documentário muito gostoso de assistir, ao mesmo tempo que ele provoca muitas reflexões, porque ela faz questão de... A montagem desse documentário é quando ela divulgou o seu livro pelos Estados Unidos. Então, conta os eventos todos que ela fez para divulgar, os debates que ela teve e o quanto ela se preocupou em trazer os jovens para a discussão, os jovens negros, né? O foco dela sempre foi a conversa com os jovens negros ou com jovens imigrantes para tentar trazer essa discussão da oportunidade de criar seu caminho e de conseguir construir uma sociedade melhor. Então, é também muito legal para quem quiser assistir. Show, muito bacana. Pessoal, ficamos por aqui então. Vamos para o nosso fim de semana. Obrigada, Pedro. Obrigada, Kleber. Obrigado. Grande abraço a todos. Ótimo final de semana. Muito obrigada. Não percam a live de hoje ainda. O dia não terminou às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité. E sigam nossas redes sociais. A gente volta na segunda-feira. Fiquem bem, fiquem em casa, se protejam e bom final de semana a todos. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã,
logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.